Muito bem. Mais uma vez, bem-vindo a todos. Meu nome é Luiz, eu sou diretor de vendas aqui na AGB. E junto comigo está o Fábio, que é o responsável pelo suporte do Remark Office aqui no Brasil. E a gente vai hoje fazer uma apresentação para vocês que são clientes do Remark Office e têm suporte ativo, falando sobre os principais relatórios da versão 12, da última versão, que é a versão atual do Remark Office, versão 12.3. Tá? Vamos falar também sobre o relatório de TRI, premissas e utilização desse relatório, e no final, perguntas e respostas. Tá? Os principais benefícios de usarmos relatórios no Remark são muitos, tá? Aqui é uma lista que a gente preparou sobre alguns dos principais benefícios do uso dos relatórios, né? Porque a gente percebeu que quando a gente fala em correção de provas, muitas instituições pensam apenas na nota final do aluno. Mas na prática a nota é só o começo, né? Então, assim, o grande diferencial do Remark Office está na capacidade de transformar respostas em informação estratégica para a instituição de ensino. Os relatórios, vocês vão ver que eles permitem identificar, por exemplo, quais questões tiveram maior índice de erro, quais habilidades precisam ser reforçadas, como está o desempenho por turma, por disciplina e etc. E com tudo isso é possível analisar padrões, comparar avaliações, acompanhar a evolução ao longo do tempo e embasar decisões pedagógicas com dados concretos, e não apenas em percepção, né? Na prática, a instituição de vocês ganha 3 coisas fundamentais: agilidade, precisão e inteligência pedagógica, né? Isso porque em poucos minutos a coordenação pedagógica, os professores, têm acesso a análises que antes levariam horas ou dias para serem consolidadas manualmente, né? Isso permite intervenções mais rápidas, revisão de conteúdo de forma direcionada e planejamento pedagógico mais assertivo. Ou seja, relatórios não servem apenas para mostrar resultados. Eles ajudam a melhorar os resultados. Tá? E hoje, o que a gente vai mostrar? A gente vai abordar esses relatórios, que são os principais relatórios presentes no Remark Office e os preferidos dos nossos clientes aqui no Brasil. Tá? Seria o relatório de estatística por aluno, resposta por aluno, relatório de nota por aluno e assim por diante, até o último relatório, que é o relatório de TRI. Então agora eu vou passar a bola para o Fábio. Fábio, por favor, compartilhe a sua tela. Bom dia a todos. Vocês devem estar vendo a minha tela. Isso. E agora com você, Fabião. Bom, vamos começar pelos relatórios, né, de uma prova. Eu tenho aqui a exibição, né, já dos relatórios. Perdão. De uma prova com questões objetivas e subjetivas. Eu tenho ali questões de turmas de gabaritos de respostas, então, versão de teste A, versão de teste B, tá? Vários objetivos de aprendizagem. Então, eu estou utilizando ali uma quantidade grande de recursos da avaliação avançada para melhorar a exemplificação do que a gente vai ver aqui como dado dos relatórios, tá? O principal relatório, né, é o relatório estatístico por aluno. Ele é o principal resultado da prova, né, com as notas que o aluno tirou, né? Quando você utiliza o relatório CENT1, você tem o relatório da estatística da prova e das disciplinas. Por exemplo, eu tenho aqui o de física, de química e de biologia. Tá? Então, todos os relatórios do Remark podem ser personalizáveis.
E por que o Remark tem uma quantidade muito grande de personalização em seus relatórios? O Remark não te deixa criar relatório. Então, ele te dá a habilidade de selecionar os dados e as informações para deixar o relatório de forma que fique mais parecida com a sua necessidade. Tá? Perdão, fechou aqui. Pronto. Bom, aqui eu tenho os alunos, né? Os dados dos alunos que foram utilizados como respondente ID, no caso, o nome e a série e turma, a nota na coluna avaliação, que é a nota utilizada, a escala utilizada nas escalas de avaliação. Né? Já agora, na versão 12, né, a nota padrão é a nota de 0 a 10 com uma casa decimal. Eu tenho ali a pontuação total. O primeiro número da pontuação total é o total soma total das questões que o aluno acertou, pelo que valia a prova. Né? Eu tenho também a frequência, ou seja, a porcentagem total de acerto, pelo gráfico em relação à referência. Aqui, no caso, estou usando uma referência de 60%. Então, quem acertou 60% ou mais tem o gráfico verde, e quem tirou menos de 60% tem o gráfico vermelho. Tem o total da pontuação pelas questões objetivas e o total da pontuação pelas questões subjetivas ou as dissertativas. O que eu posso alterar aqui? Eu posso começar, vamos começar da coluna da esquerda, eu posso, por exemplo, alterar a ordem. A ordem que você está verificando aqui é a ordem de leitura do Remark. Então, as provas foram lidas nessa ordem. Mas aqui no relatório, por exemplo, se eu colocar o respondente ID em ordem crescente, ele vai mostrar aí em ordem alfabética. Né? Ou, como muitos clientes gostam, eu gosto de usar o percentual, porque ele é mais preciso, né? Tem sempre uma casa a mais, dependendo da pontuação que você utiliza, né? De forma decrescente, eu tenho ali da maior nota para a menor nota. Tá? Então, aqui eu tenho que, até a Alícia, todo mundo ficou acima da nota de referência. Mas já aqui, ó, a Isis também está acima. Eu tenho a Rita, a Fernanda e o Luiz, que estão abaixo dessa referência, né? Dos 60% de acerto. Todos os relatórios de disciplina seguem a mesma personalização. Bom, eu tenho aqui avaliação e total. Lógico, você não vai mandar as duas notas para o aluno, porque isso pode gerar dúvidas. Né? De preferência, você manda a nota que ele vai ter acesso, que seja pelo boletim, pelo portal dele. Né? E aí eu posso, por exemplo, tirar aqui o total. Então eu venho aqui, ó, em dados, estilo de relatório dados, pontuação total, altero para não, aplico, e aquela informação subiu. Eu posso também, se for o caso, tirar as questões objetivas e as subjetivas, deixando somente o total da nota. Outra coisa, o Remark, ele permite que você altere alguns rótulos. Por exemplo, avaliação. Né? Aqui, no caso, eu posso mudar esse termo. Então, eu venho aqui em rótulos, onde está avaliação, eu posso inserir nota. Então, eu tenho aqui já o relatório da prova, das disciplinas, preparados no formato que eu preciso. Outro ajuste muito comum para provas que tenham objetivos de aprendizagem é que quando não há necessidade de você ter o resultado da prova, você pode optar por colocar apenas os objetivos. E aí você vai ter somente as notas por disciplina. Tá? Aqui é um cabeçalho personalizado que foi feito ali na configuração da avaliação avançada, só para exemplificar que é possível você deixar um cabeçalho personalizado com logo e informações ou até mesmo tags, né, de dados que foram capturados no processo de leitura do Remark. O próximo relatório é o relatório de resposta por aluno.
Esse relatório o pessoal gosta bastante, né? Ele já está ali voltado com a configuração parecida com o anterior. Então, eu já tirei, né, a coluna pontuação total, já mudei o título de avaliação para nota. O que aparece nesse relatório aqui? Né? Esse relatório é por versão, então eu tenho a versão A e a versão B. Né? Então, eu tenho aqui a primeira linha, com as respostas corretas, atribuídas na configuração da avaliação avançada, e uma pontuação máxima possível das questões. Certo? Em cada linha de cada aluno tem ali o percentual de acerto, a nota que ele tirou, já que as duas são próximas, são fatores de 10 e 100, você vai ver que os valores são muito parecidos. Né? Dentro de cada quadradinho tem a resposta que o aluno assignou na folha de resposta. Então, o vermelho, ele errou. O verde, ele acertou. O branco fica em branco. Né? Ele deixou a resposta em branco. Eu tenho questões como um asterisco aqui na questão 17 da Viviane, por exemplo, que é um asterisco, ou seja, ela fez múltipla marcação. Né? Eu tenho aqui na página 2, por exemplo, a Fernanda, na questão 14, que fez uma rasura. Então aparece aqui um ER, certo? E no caso das questões subjetivas ou dissertativas, né, eu tenho a pontuação que o professor aplicou pela resposta dada do aluno. Tá? E na última linha, as médias de cada uma das questões, tanto da versão A como da versão B. O próximo relatório já é o relatório de nota do aluno. Então, eu vou adicionar todos, vou abrir. Nesse relatório aqui, eu já deixei ele parecido lá com o primeiro relatório também, para a gente poder poupar tempo aí, né? De não ficar perdendo tempo com configuração. Mas tudo que eu fiz aqui foi, eu coloquei como objetivo, estou usando a nota de referência, que não aparece, tirei a coluna pontuação total, mudei o texto para nota, né? Coloquei aqui como 3 colunas em formatação, ó, exibir colunas, eu botei 3, né? O padrão é o automático, e eu tenho aqui a imagem no formato automático que o Remark insere no formulário. Tá? Então, esse relatório tem lá os dados do aluno, utilizados como identificadores, a versão de prova dele, né? O nome das disciplinas, a nota obtida com a pontuação percentual, no final, a referência para ele saber por que o gráfico dele está verde ou vermelho. As respostas que ele deu na prova, quando o aluno erra, o fundo fica amarelo, essa cor é personalizável, você pode botar vermelho, laranja, conforme você achar necessário, para realçar aí, né, a opção de resposta errada. E em seguida vem a resposta que nós configuramos como correta. E nas questões de subjetivas ou dissertativas, eu tenho as pontuações. Ó, note que das 6 questões dissertativas, apenas uma está em branco. Né? Então, por quê? Só nessa questão o aluno atingiu a pontuação total. Nas outras 5 questões, ele teve ali uma pontuação parcial, ou um crédito parcial. Tá? Então, nesse caso aí, ele vai fazer esse realce para as questões subjetivas. Tá? Outra coisa, esse relatório ele vem nesse formato padrão. Tá? Dependendo ali da quantidade de questões que você tenha na sua prova, né, esse relatório você pode mudar. Você pode jogar para uma página seguinte, imprimir a folha como frente e verso ou duplex, e você tem o relatório na frente e a imagem da folha de resposta atrás. Eu posso mudar esse relatório, né, para largura, eu posso alterar aqui por porcentagem, ou, se for o caso, eu também consigo colocar ele em modo retrato. Quando você joga para trás, né, uma folha com 90% do tamanho ou 100% do tamanho, você pode colocar ela como retrato, que fica de mais fácil visualização. E aqui eu tenho que cada relatório é um aluno. Né? Então eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, para visualizar menor. Ó, eu tenho aqui um relatório da Isadora.
O próximo é do Luiz, que já não foi muito bem em física e química, né? E todos os outros. O próximo relatório é o relatório de folha de resposta do aluno, certo? Então, eu vou abrir aqui poucos, porque isso demora um pouquinho para gerar. Então, é só para exemplificar. Então, eu vou adicionar e abrir o relatório. Esse relatório é bem simples. Eu tenho os dados do aluno, a versão de prova dele, a imagem da folha de prova dele, né? E quando eu não tenho o cabeçalho, aparece aqui embaixo, né, a nota que o aluno tirou. Pode ser tanto a avaliação, a nota de avaliação, como a nota da pontuação total. É possível escolher essa informação, tá? E aí, ó, é uma imagem, opa, acabou não gerando as imagens aqui, né? Acontecendo, pode ser as imagens que eu faço a leitura. Então, está aqui a exemplificação do relatório 152 de folha de resposta do aluno. O próximo relatório, que é o relatório que é a novidade e que muita gente já está passando para a gente que está utilizando, é o relatório de teste do aluno. Então, vamos abrir aqui o relatório 153. Um instantinho só. Ó, 153. Vamos pegar da Isadora até a Érica, adicionar e abrir. Esse relatório demora realmente um pouquinho para ser gerado, tá? Por quê? Além de otimizar a imagem, é necessário fazer inserções de informações nessa imagem. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho, né, a imagem da prova, o cabeçalho, né, que te dá as notas, tanto a pontuação total como a nota, ou seja, a avaliação. Então, eu já mudei para a nota aqui e deixei a pontuação total. Por quê? Porque na pontuação total ele também te dá a porcentagem de acerto, certo? Esse quadro aqui, diante do seu layout da folha de resposta, ele pode ser alterado de posição. Então, na parte superior do relatório, lá em cima no cabeçalho, eu consigo colocar a esquerda, no centro ou a direita, como está sendo exibido aqui. Tá? Ou no rodapé lá embaixo, que nesse caso seria mais pertinente no meu caso. Por quê? Lá embaixo não tem nenhuma informação do cabeçalho, que também pode ser à esquerda, no centro e do lado direito. Tá? Então, é possível fazer essas alterações. Então, ó, a Catarina foi bem. O que traz esse relatório aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho as respostas da prova, pelo que o aluno marcou, né? Quando o aluno acerta, o Remark põe ali uma bolinha verde. Então, essa questão o aluno acertou. Quando ele erra, ele põe um quadrado vermelho. E no final da linha, a resposta correta que nós carregamos. Né? Então, aí, por exemplo, consegue ver rapidamente, visualmente, né, que a Catarina errou 5 questões dessa prova, certo? E eu tenho as objetivas. As objetivas, né, eu tenho ali a pontuação por trás da imagem aqui, né, que o professor fez das notas, certo? Então, em 4 questões, a Catarina conseguiu acertar o conteúdo da resposta, mas em 2 ela teve ali um crédito parcial. O professor achou que o que ela escreveu só valia 0,75 por ponto. Né? E aí, ó, é um relatório por aluno. Ó, por exemplo, a Érica, ela não foi mal na área de questões objetivas, mas ela não foi muito bem também nas questões dissertativas. Então dá para ver uma diferença muito grande aqui, ó. Por exemplo, a Isadora também não foi tão bem nas questões objetivas como nas subjetivas, certo? Bom, o próximo relatório é o relatório de resposta semelhante de aluno, certo? Esse daqui é o que a gente chama lá aqui de dedo duro. Esse foi um relatório que nós sugerimos ao desenvolvedor. Então aqui eu tenho configurado, né, 90% de similaridade. Ou seja, eu quero que o Remark me traga uma comparação entre todas as provas que as respostas tenham
90%, que elas sejam 90% iguais. E eu tenho que a Alice e a Lívia, né, das 30 questões, das questões subjetivas, porque ele não faz comparação por questão dissertativa, né? Então são só as objetivas. Das 30 questões, a Alice e a Lívia tiveram 27 questões com a mesma resposta. Elas acertaram 26 e erraram uma. Tá? Isso aqui não quer dizer que uma colou da outra. Né? Isso aqui indica apenas uma similaridade entre as provas. Se são boas alunas, isso é plausível. Né? Então, diante do que os professores conhecem seus alunos, isso aqui pode ajudar ou não a saber se o aluno colou. Certo? Nesse relatório, você consegue aplicar ali, né, fatores a partir de 50%, de 5% em 5%. Então, ó, se eu diminuir aqui o índice, eu começo a ter ali mais provas iguais. Né? Então, ó, a Lívia, ela está em todas. Né? Então, você pode ver aqui que a Lívia tem a prova parecida com a Alice, com a Verônica e com o Arthur. Certo? Então, pode ser uma simples coincidência? Pode. Né? Bom, esse relatório que vocês viram aqui, até aqui, tá? São os relatórios referentes às notas e os alunos. A partir de agora, a gente vai ver dois relatórios principais, né, que são referentes à análise da prova. E aí eu vou já falar um item que pode ali ajudar vocês. Porque cada vez mais isso tem acontecido com frequência, esse tipo de comentário dessa configuração que eu tenho ouvido bastante dos nossos clientes. Não estamos mais lendo e avaliando folhas em branco. Né? Isso é de fácil interpretação. Se você começa a ler questões em branco, os índices da prova caem. Por quê? Porque as questões em branco não têm ali acerto. Então, esses índices são menores. Então, você derruba os índices e não tem uma avaliação precisa de como foi a turma que fez a prova corretamente das questões quanto às suas respostas. Tá? O relatório 201 ele é bem completo. Né? Só que ele só cabe ali 2 questões por página. Já o relatório 203 cabe mais questões, mas ele é bem simples. Ele só te dá a frequência por resposta. O 204, de longe, é o mais utilizado, até porque ele tem uma característica a mais. Né? Aqui eu tenho a análise por versão. Na questão 1, vocês podem ver que a resposta correta, que é a letra A, que está em destaque, 6 alunos da turma A, da versão A, acertaram, ou quase 43%. E as outras respostas estão divididas ali pelas outras opções. Certo? O mesmo para a questão 2. E aqui na questão 3 e na questão 4, eu tenho 2 gráficos com barras amarelas. Isso são questões tratadas como distratores. Ou seja, uma resposta que não é a correta foi mais respondida que a resposta correta. Isso pode indicar algum problema nessas questões, desde montagem da questão até aprendizado dos alunos. Tá? E aí você pode ver também que aqui eu consigo colocar uma quantidade maior de relatórios por folha. Depois da versão A, eu tenho ali também a versão B. No caso das dissertativas, ele vai mostrar para vocês a frequência por pontuação. Ou seja, na questão 33, 3 alunos tiraram 0. Só um aluno tirou a nota total. Então, essa análise é feita pela frequência de nota que o professor aplicou. Certo? E o último relatório, né, que é o relatório que o pessoal de coordenação gosta bastante, que é o relatório com todas as estatísticas da prova, ou do teste. Né? Então, nós temos aqui, por coluna, a prova, questões objetivas e subjetivas, e as disciplinas. Né? Então, para cada um desses itens, você vai ter ali quantidade de itens, total de pontos possíveis, qual foi a pontuação máxima, qual foi a pontuação mínima. Né? Outra coisa que, quando você faz a leitura de provas em branco, a pontuação mínima sempre vai ser 0. Né? Por quê?
o aluno não estava presente, não houve inserção de dado, então é tudo branco e ele atira ali nota 0. Ou seja, para você ver como existe uma diferenciação em ler ou não as folhas em branco. Tá? Enquanto as estatísticas eu tenho ali, ó, pontuação média, desvio padrão, onde o índice releva, né? Quanto menor o índice, maior a igualdade da divisão das questões por grupos, né? Tem o percentil, alguns intervalos de confiança, certo? E esses são os relatórios. Todos os relatórios, deixa eu voltar aqui no 101 que eu quero mostrar uma coisa. Todos os relatórios podem ser impressos, contanto que você tenha uma impressora local ou de rede, podem ser exportados como PDF, HTML ou TIFF, né? É o mais comum aqui no Brasil. Texto e RTF são arquivos de dados, né? O Remark também tem a habilidade de exportar os dados da avaliação. Então, você só exporta isso daqui se você precisar exatamente dos dados na ordem que estão os relatórios, né? Tirando essa informação, é mais fácil e mais prático exportar os mesmos dados, por exemplo, para um Excel, para uma análise, certo? E o Remark tem ali também a habilidade de exportar alguns relatórios para Excel. Não são todos, então eu vou lá em cima em arquivo, exportar, Excel. Ele só exporta esses relatórios para Excel. Então, todos os relatórios aqui, com exceção do relatório 101, ele me traz uma planilha do Excel como o relatório. Então, visualmente, né, a disposição do relatório no Excel ela é idêntica ao a de uma exportação do PDF, por exemplo, ou o que você está vendo na tela. A única diferença fica pelo relatório 101. Por quê? O relatório 101, diferente dos outros relatórios, que são por página, o relatório 101 em Excel, ele é por linha. Então, eu tenho aqui, por exemplo, vamos pegar a Catarina, que a gente sabe que foi bem. Ó, eu tenho os dados dela, a nota, a pontuação, a porcentagem e o gráfico dela com as questões objetivas e subjetivas, pela prova, por física, por química e biologia. Tá? Ah, mas isso é muito dado. Concordo. Então, isso aqui é um Excel. Então, você consegue, por exemplo, ocultar as colunas. Opa, cliquei errado, perdão. Por exemplo, então aqui ó, eu tenho a nota dela na prova, né, a frequência e o gráfico. O mesmo pode ser aplicado para as disciplinas. Ou seja, você consegue, né, diminuir a informação para tentar imprimir um formato paisagem. E aí você tem ali uma visualização ampla de como foi a prova do aluno, certo? Bom, então agora nós vamos fazer ali o relatório de TRI. Então eu vou fechar esse aqui. Vou abrir lá o de TRI. Esses são os dados de uma leitura, né? Vou lá fazer a avaliação avançada. Qual é a premissa para o Remark gerar o relatório de TRI? Você pode ter, no máximo, 2 dados como identificador do respondente. A nossa recomendação é apenas um, porque senão os dados começam a ficar muito próximos, apertados, e dificulta a visualização. Tá? E a prova precisa ter uma quantidade específica de questões. 45, 90, 135 ou 180. Quando a sua prova tem essas quantidades específicas de questão, o Remark automaticamente divide a prova por grupos de 45, que são as áreas de conhecimento do Enem, e te dá o relatório de TRI. Tá? Então, aqui, o relatório de TRI, ele é um relatório com cálculo aproximado. Por que o relatório de TI tem um relatório aproximado? O Remark ele não tem base de dados. Então, diferente do Enem, que tem uma base de dados de outros anos, né,
O Remark não tem essa característica. Então, o relatório é baseado apenas na prova que você fez a leitura. Mas, mesmo assim, existem diferenças. Ó, aqui na primeira área de conhecimento, né, na coluna N1 TRI, que é o valor parecido com o TRI do Enem, você tem um N1 porque o Remark faz correções até 100 pontos. Então, aqui a gente fez um fator 10 para adequar aí a nota do TRI. Veja que o Ângelo e a Vitória, na primeira e terceira linha, né, eles acertaram 28 questões. O Ângelo acertou 589 pontos, digamos assim, né? E a Vitória acertou ali mais de 606, com a mesma quantidade de questões. Então, o Ângelo acertou questões um pouco mais fáceis, né? E a Vitória conseguiu ali questões mais difíceis, acertar questões mais difíceis. Essas questões mais fáceis ou mais difíceis no TRI, na primeira exibição, é automático. Então, o Remark faz uma primeira correção. Então, ele divide a prova entre as que têm uma quantidade menor de acerto para quantidade maior de acerto, ou seja, das questões mais difíceis para mais fáceis. Então, ele divide em 5 grupos, coloca as questões com menor acerto como mais difíceis, e para o grupo ele vai aplicando essa diferença. Tá? Já agora, na versão 12.3, o Remark possui uma nova habilidade. Então, eu consigo classificar as minhas questões por dificuldade. Por quê? Quando foi montada a prova, a pessoa que montou ali, o grupo de pessoas que montou ali, já sabe a ordem por dificuldade. Né? Então, por exemplo, se a questão 36 não era uma questão muito difícil, apesar de ter sido menos respondida corretamente, eu posso mover lá para baixo. Opa, para baixo. E aí, ó, a questão 29, que era a primeira, ela subiu. Eu também posso dizer que era a questão 39 a mais difícil. E aí, ó, eu vou mover para cima, até a 39 entrar como muito difícil. Então, é possível fazer essa divisão pelos 5 grupos de dificuldade, muito difícil a muito fácil. Tá? Então, você vai fazer isso pela quantidade de questões da prova. Esse primeiro quadro traz para vocês as dificuldades do primeiro grupo de 45 questões, ou da primeira área de conhecimento. Então, a hora que eu der um OK aqui, né, ele vai para o segundo grupo. Se você leu 180 questões, numa folha de 2 dias, por exemplo, você vai ter ainda mais 2 quadros desses para poder fazer essa ordem. Tá? Então, dou um OK, e aí, ó, ele traz para a gente aí o resultado. Né? Veja, com essa diferença, a nota do Ângelo melhorou. Já foi para 591. Estava como 589, e a Vitória manteve ali a mesma nota. Então, houve uma diferenciação entre as notas baseadas no que eu sei pelo fator de dificuldade das questões. Certo? Esse relatório, quando você gera o relatório TRI, quando você exporta ele, quando você exporta o relatório 101, com o relatório de TRI, só botar outro nome aqui, em vez de trazer as notas por disciplina, opa, ele não trouxe. Ele traz ali as notas por, deixa eu ver aqui. Arquivo, exportar, Excel. Próximo. Ele não trouxe aqui. Eu preciso só ver o que está. Ah, não, ele trouxe sim, ó, perdão. É que aqui, no caso, ele já trouxe classificado como com cor, tá? Então, veja, eu já tinha classificado lá na minha avaliação avançada o nome das áreas de conhecimento. Então, ele traz aqui, ó, ciência da natureza e linguagens. E ele traz ali, lógico, eu posso também tirar aqui a pontuação total, tirar o resultado da prova, né? Resultado da prova.
pontuação total. Até a nota pode ser tirada. O que eu preciso daqui é simplesmente esse fator aqui. Ou seja, lógico, de novo, aqui está exportado a nota do Remark, que é o N1, que é a nota em base 100, não em base 1000. Mas isso daqui é só botar uma base 10, que você tem a nota lá de acerto, né, para as questões de ciência da natureza e linguagem, certo? Então, é possível também exportar o relatório, resultado do relatório de TRI, lá no relatório estatístico por aluno, desde que você tenha ali a possibilidade de fazer o relatório TRI. Outro detalhe importante no relatório de TRI, se ao clicar em relatório do TRI, aqui embaixo, e o seu teste não obedecer todas as premissas de criação, o Remark vai abrir uma tela de aviso dizendo o porquê que aí não está sendo exibido o relatório, né? Com certeza, muitos dados como identificação do respondente, né, uma quantidade diferente de grupos de 45, e aí isso é fácil de interpretar pelo aviso, certo? Bom, gente, temos aqui todos os relatórios que a gente se propôs a mostrar para vocês hoje, e aí agora nós vamos tirar dúvidas e ver aí as questões de vocês, certo? Luiz. Muito bom, Fábio. Uma observação somente da apresentação, Fábio, é que o recurso de poder customizar as questões no relatório de TRI, de muito difíceis até muito fáceis, é um recurso novo que está disponível no relatório de TRI da versão 12.3, tá? A última versão do Remark. Então, pessoal, vamos lá. Estamos abertos a perguntas e dúvidas agora. O que vocês tiverem, podem usar, por favor, o chat para perguntar. Enquanto isso, eu vou deixar também aqui uma pesquisa rápida para vocês responderem. São 5 perguntinhas rápidas de responder, se vocês puderem. Eu agradeço. Responder esse questionário, a gente pode nos ajuda a melhorar essas sessões futuramente. Uma observação importante, tá? Esse vídeo, a gravação, vai ficar disponível daqui a alguns minutos e a gente vai compartilhar para vocês, para todos aqueles que foram convidados e para os que participaram aqui da sessão, para que vocês possam visualizar novamente depois, ou até mesmo baixar o vídeo e ter isso como material de consulta. Agradeço se vocês puderem responder essa pesquisa rápida, enquanto a gente aguarda aí, se alguém tiver alguma dúvida. A gente também pode disponibilizar, caso vocês não tenham, os manuais que falam sobre todos os relatórios, tá? E o manual de TRI, que explica como configurar as premissas do relatório de TRI. Luiz, aproveitando, na verdade, para aqueles que já estão usando a versão 12, se vocês solicitarem ao suporte, tá? Nós conseguimos mandar para vocês um link para download de todos os manuais do Remark em português, tá? São manuais completos, um pouco diferente da versão 12, que nós tínhamos os tutoriais, né? Nós temos ainda os tutoriais por assunto no
no Remark 12, mas o principal, os manuais de utilização completa do Remark, tá? Para download. Os relatórios estão nesses manuais também. Então, se você quiser, basta solicitar o suporte aí, né, o link para download, e a gente encaminha para vocês. Mandem para suporte@gbnet.com.br ou para suporte@remarkoffice.com.br. Perfeito. O Alberto está questionando, é possível exportar vários relatórios num só arquivo? Ô, Alberto, sim, é possível, tá? Deixa eu abrir aqui um outro relatório. Deixa eu abrir lá a outra leitura, só para facilitar aqui a visualização. Espera só um instantinho, Fábio, que eu vou finalizar a votação aqui. Tá. E vou mostrar a sua tela. Pode seguir em frente. Bom, então eu estou fazendo aqui uma avaliação, que foi a primeira que vocês viram, né? Da maioria dos relatórios. Como é que eu exporto vários relatórios de uma única vez? Você utiliza o lotes de relatórios, né? Então, eu tenho a opção aqui em cima, né? Então, clicando em lote de relatório, ele vai abrir uma janela e é onde eu vou configurar as ações. Por exemplo, eu posso usar até 3 filtros, que pode ser o nome do aluno e vamos pegar a série turno. Pode ser também um tipo de prova, tá? Então, esses dados vão ser selecionáveis para que você utilize nas categorias que você consegue exportar, tá? Então, ó, próximo. Aqui eu vou escolher, por exemplo, ó, o relatório 101. Vou pegar o relatório 150 e vou pegar o relatório 204. Tá? Os relatórios de 150 são os relatórios que exigem uma intervenção, então não são automáticos. Se você quer gerar relatórios automáticos, precisam ser apenas aqueles que não têm a bolinha vermelha, certo? Vou para próximo. Eu posso imprimir esses relatórios ou não. Vou pular aqui essa parte, tá? Eu posso exibir? Pode. Eu só recomendo que você exiba se você tem um computador aí com uma grande quantidade de capacidade de memória e processamento, tá? Porque gerar os relatórios e exibi-los ao mesmo tempo consome algum processamento e memória, tá? Eu não vou exibir, mas eu vou exibir os relatórios para vocês. Então, ó, eu vou exportar o relatório em PDF, vou selecionar um lugar, certo? Então eu vou botar aqui, ó, R de relatório, ponto, PDF. Por quê? Eu só estou exemplificando como vai ser a exportação, tá? Pode ser qualquer letra ou número. Por quê? Porque eu vou montar agora como vai ser a estrutura do nome desse arquivo. Então, eu posso colocar ali os dados que eu utilizei ou alguns dados como informações, né, de datagem, de data e hora utilizada para poder fazer a separação. Então, aqui, por exemplo, eu vou usar o nome do relatório, né, o nome do aluno para o relatório, e na questão de pasta, eu vou mandar ele criar a pasta por série e turma, né? Então, ó, ele vai dividir o relatório por pastas de série e turma e vai colocar lá dentro os relatórios com os nomes dos alunos, certo? Então, aí, ó, vou em próximo, né? Eu posso iniciar outro tipo de relatório? Posso. Eu posso gerar um automático, que vai gerar todos os relatórios que eu vou passar para a coordenação, e aí eu posso iniciar um segundo relatório, por exemplo, dos relatórios individuais. E aí sim, esses relatórios são criados numa pasta, onde eu posso depois subir esses relatórios no portal, por exemplo, ou até mesmo depois enviar por e-mail. Tá? Então, ao acabar, ele fala o seguinte, ó, gostaria de salvar? Sim, você pode usar esse relatório outras vezes, né? Com essas classificações que você utilizou. Então, ó, capacitação, webinar,
salvo, e aí ele executa. Tá? Olha lá, ele está gerando os relatórios. Então, eu vou abrir aqui para vocês agora a pasta onde eu selecionei. Então, ó, terceira série A, ele está criando aqui, ó, os relatórios do Adriano, e na terceira série B, da Alice. Já começou da Alicia. Então, conforme eles forem, os relatórios forem sendo gerados, eles são exibidos ali. Tá? Eu selecionei separadamente porque é um pouco mais rápido. Tá? Mesmo assim, eu vou abortar aqui. Por quê? Sim, foi terminado prematuramente. É possível, ó, quando você cria lotes de relatórios, eu vou carregar aqui, por exemplo, esse arquivinho que nós acabamos de criar, e vou pular até ali para geração. Então, eu posso mesclar todos os relatórios em um único arquivo. Tá? Só que, de novo, é um recurso que exige um pouco mais de processamento. Por quê? Ele tem que manter um PDF editável para ir inserindo outros PDFs. Tá? Então, diante da utilização de muito recurso do lote de relatório, eu recomendo fazer testes para saber se o seu computador aguenta, né, o máximo de utilização possível aí de processamento em memória, certo? Espero que tenha respondido aí a sua questão, Alberto. Muito bom. Pessoal, mais alguém com dúvidas? Se não, a gente vai terminar aqui a nossa apresentação. E se tiverem dúvidas, podem nos consultar posteriormente, basta nos ligar ou mandar um e-mail para suporte@gvnet.com.br, como o Fábio já disse, e que a gente vai ter o maior prazer de atender. Tá? Agradeço mais uma vez a disponibilidade de todos e a gente, assim que tiver com a gravação pronta, a gente compartilha esse vídeo com vocês ou aqueles que requisitarem. Tá bom? Eu gostaria de agradecer também a presença de todos e aí pela disponibilidade de participar aqui do nosso webinar. De novo, precisando de qualquer ajuda com vocês, se vocês têm contato de manutenção e suporte, né, entrem em contato com a gente, principalmente pelo e-mail, que é mais fácil, porque aí fica mais fácil vocês mandarem arquivos, telas, né? Então fica mais fácil de dar o suporte por e-mail. Perfeito. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos e a gente está à disposição para atendê-los em caso de dúvidas e basta entrar em contato conosco. Mais uma vez, a gente agradece a participação de todos aí. Obrigado.